Hoje vamos iniciar mais um assunto voltado à radioproteção. Hoje eu vou abordar os equipamentos e acessórios que são utilizados na radiologia, que tem a finalidade de proteger tanto o profissional como o paciente ou o acompanhante. Mas antes de tudo, devemos retomar a definição, a importância dos equipamentos e acessórios na radiologia. Então, você já sabe que a radioproteção é a maneira mais segura que nós temos de desfrutar dos benefícios gerados pela radiação ionizante, com isenção ou atenuação dos males causados por esse fenômeno. Então, vocês já viram desde o início da disciplina que a radiação ionizante ela é benéfica, ela tem uma grande importância aí na medicina, mas para que as coisas elas sejam feitas da melhor maneira, da forma mais segura, sem acidentes, sem acabar incidindo o paciente a altas doses de radiação, é preciso que vocês sempre levem à frente a radioproteção. Então, para isso é necessário seguir à risca todas as normas em vigor e pertinentes a ela, e estabelecidas e fiscalizadas pelos órgãos competentes, como vocês sabem, que é a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a Anvisa. Então, esses são os dois órgãos fiscalizadores, os dois órgãos competentes. E é necessário que todos os profissionais eles tenham isso em mente, em seguir à risca todas essas normas, da portaria 453/98, e ter em mente que deve utilizar com rigor todos os equipamentos de proteção, tanto individual como coletiva, que vai ser o assunto da aula de hoje. Vocês vão conhecer de perto todos os equipamentos de proteção individual e também os equipamentos de proteção coletiva, certo? Vocês viram também logo no início da disciplina que a exposição contínua à radiação, que é perigosa, quando uma pessoa, seja um profissional, seja um paciente, ele é exposto a uma radiação de maneira contínua, sem o limite estabelecido, com certeza tem as consequências, como vocês já sabem, que são os efeitos que a radiação ela pode causar biologicamente ao corpo, ao tecido humano. Então, a exposição contínua à radiação, ela tem o poder, sim, de alterar o DNA, o material genético, pode sim causar câncer, pode sim levar a uma infertilidade, seja ela temporária ou permanente, como vocês viram, catarata, a questão da problema na visão, problemas gastrointestinais e até mesmo necrose, que é a morte celular. Então, para que servem as vestimentas de proteção contra os raios-x? Primeiramente, vocês precisam saber a importância que essas vestimentas elas têm, Então, aqui eu coloquei algumas letrinhas, A, B, C e D, onde vem mostrando os principais objetivos, a função que essas vestimentas de proteção ela proporciona, tá? Então, primeiramente, ela serve para manter a exposição abaixo do máximo permissível em locais onde a radiação dispersa ultrapassa o limite tolerado para serviços sem vestes de proteção. Então, as vestimentas, ela tem o principal objetivo de manter a exposição abaixo do máximo permissível, Letra B, diminuição da radiação secundária incidente, ou seja, aquela radiação espalhada, que tem uma energia menor do que o raio central, o raio primário, sobre a pessoa profissionalmente exposta, ainda que não sejam ultrapassados os limites de exposição máxima permissível. Então, mesmo que o profissional ele esteja ali, no seu dia a dia, realizando raio-x, quando ele utiliza essas vestimentas de proteção, acaba tendo sim uma diminuição dessa radiação espalhada, dessa radiação secundária, tá? Mesmo que ainda não teve alguma ultrapassagem em relação aos limites de exposição máxima, mas isso vai ser, uma proteção a mais ao profissional.
proteção adicional para órgãos especialmente sensíveis das pessoas profissionalmente expostas. Então, nós vimos que a glândula mais sensível do nosso corpo é a tireoide, né? Depois são os órgãos genitais masculino e feminino. Então, vocês vão ver que existem vestimentas voltadas exatamente para, né, esses órgãos especialmente sensíveis do nosso corpo. E, por fim, a proteção adicional do paciente contra a radiação secundária nas partes do organismo fora da área do feixe útil. Então, vocês já sabem que o feixe primário é aquele feixe que tem uma energia maior, é aquele feixe que vai, né, mesmo em direção àquela estrutura que precisa ser radiografada, mas existe a radiação secundária, a radiação espalhada, que pode chegar a outras partes do paciente que não tem essa necessidade de ser exposta. Então, essas vestimentas de proteção acabam dando mesmo uma proteção adicional àquele paciente. Por mais que o profissional saiba da importância de colimar, né, de restringir o feixe de radiação, que isso também ajuda na diminuição, né, da radiação secundária, as vestimentas de proteção também é uma proteção adicional, também de grande importância, né, para ali o paciente. Então, vamos começar falando sobre o primeiro equipamento de proteção individual, né, o EPI, chamado de avental padrão. Então, esse avental padrão, ele é um avental que ele não tem proteção nas costas, certo? Ele tem alças cruzadas, onde permite maior conforto e segurança. A quantidade de chumbo é de 0,5 milímetro, tá vendo? PB, que é a sigla de chumbo, ou 0,50 milímetro de chumbo. Então, esse avental padrão é um avental que só tem mesmo essa quantidade de chumbo na parte da frente, ele não tem proteção de chumbo nas costas e a equivalência de chumbo é de 0,5 ou 50 milímetros. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para proteção, né, ao técnico de raio-x ou os acompanhantes ou os auxiliares envolvidos nos exames, onde o tempo de exposição não é prolongado, é um exame rápido, então utiliza esse avental padrão. Então a gente consegue ver aqui, né, como é esse avental padrão. Então a gente percebe que é um avental, né, onde protege aqui toda a parte anterior do corpo, seja do profissional ou do acompanhante ou do paciente, certo? Ele atrás, ele não tem, né, essa proteção de chumbo. A espessura de chumbo é de 25 milímetros ou 50 milímetros. Por ele não ter essa proteção de chumbo atrás, ele é utilizado, né, quando os exames, né, o exame, ele tem um tempo de exposição mais curto, não é tão prolongado, tá? O segundo equipamento de proteção individual, bem parecido com o primeiro, mas tem as suas diferenças, é o avental de chumbo. Então, nós vimos o avental padrão e esse aqui é o avental de chumbo. Qual é a diferença? No avental de chumbo, há uma proteção nas costas. Esse avental é como um casaco. O casaco protege na frente e atrás. Então, esse avental de chumbo tipo casaco, ele é fabricado com uma borracha plumbífera flexível, certo? Borracha plumbífera porque essa borracha ela contém chumbo, né, em sua composição. Então, todos os equipamentos de proteção individual precisam ter chumbo na sua composição, pois chumbo ele atenua, né, ele diminui a quantidade de radiação, certo? Para que ele é utilizado? Como ele tem proteção tanto na frente como atrás, nas costas, ele é utilizado onde o tempo de exposição do profissional é muito prolongado, então precisa de uma proteção ainda maior. Ou durante a utilização do intensificador de imagem, né, que é quando utiliza o arco em C, onde a quantidade de radiação é muito mais alta, né, do que um simples exame de raio-x, então precisa aí de um equipamento de proteção, né, com uma proteção a mais. Então aqui a gente consegue ver que o avental de chumbo, diferente do avental padrão, ele tem proteção tanto na frente como atrás e é utilizado quando o tempo de exposição ele é mais demorado, ele é mais longo, diferente do avental padrão, certo? O outro equipamento de proteção individual é o avental cirúrgico.
pelo próprio nome, a gente já tem uma noção da onde deve ser utilizado esse avental cirúrgico. Esse avental cirúrgico é para uso do profissional em um centro cirúrgico, certo? Então, vocês já viram aí, né, em Introdução à Radiologia, que na área da cirurgia, a radiologia ela também participa, né, auxiliando aí nas imagens para o médico cirurgião. Então, para uso profissional do centro cirúrgico, com tiras cruzadas, ele tem um fecho em velcro, né, ajustável, onde ajuda na fácil remoção. Pode ser usado com a roupa cirúrgica embaixo do material, certo? E a equivalência de chumbo é também de 0,5 mm ou 50 mm. Então, esse avental, em especial, ele foi desenvolvido especialmente para um médico cirurgião. Por quê? Porque o médico cirurgião pode estar ali, né, no procedimento cirúrgico e precisar, né, de uma radiografia, de um exame de raio-x. Então, é só colocar esse avental cirúrgico, como ele vai estar na mesa, né, para ele se proteger da radiação que vai ser emitida pelo profissional, pelo técnico em radiologia. Então, é colocado e ele é de fácil remoção porque tem um velcro, né? Então, pode ser retirado por um auxiliar sem interromper a cirurgia após o uso dos raios-x, tá certo? Então, esse aí é o avental cirúrgico, também de grande importância. Então, aqui a gente consegue ver a foto dele, né? Ele é bem parecido com o avental padrão, né? Ele só tem mesmo essa proteção aqui na frente. A diferença é que ele tem, né, um velcro ajustável, onde permite, né, a retiragem no momento da cirurgia, e ele é voltado mesmo para o centro cirúrgico, certo? Outro tipo de equipamento de proteção individual é o avental odontológico. O avental odontológico é um avental também de chumbo que é utilizado em pacientes na área da odontologia. Então, na área odontológica, a radiologia, ela também tem, né, a sua morada, vamos dizer assim. Então, é utilizado para pacientes em radiografia periapical, né? E a equivalência de chumbo é de 0,5 mm ou 50 mm. Também tem um fecho em velcro na nuca, onde é ajustado. Então, ele é utilizado especialmente para pacientes na área da odontologia, que vão ser expostos a uma radiografia, né, da boca periapical, e assim protege todo o tórax, também como as partes genitais do paciente, tá vendo? Então, aqui é um avental odontológico, certo? Utilizado aí na área da radiologia odontológica, bem parecido também com um avental padrão, mas aqui tem a finalidade de ser voltado para a área da odontologia, tá bom? Outro equipamento de proteção individual é o conjunto saia e blusa, né? É como se fosse mesmo uma blusa e uma saia com chumbo. Então, essa saia, ela tem um transpasse frontal, certo? Ela tem uma proteção em dobro para a região genital, como vocês viram. A região genital reprodutora, tanto feminina como masculina, ela é bem sensível à radiação. Pode levar a uma esterilização tanto permanente como temporária. Então, é importante que tenha um equipamento de proteção com uma espessura de corte, uma espessura de chumbo maior para a proteção dessa área, certo? Também possui um velcro, onde é ajustável na cintura, né? E isso ajuda a ser utilizado por várias pessoas, né, com vários biotipos, formas, né, do corpo. A blusa também tem um fecho em velcro, também ajustável, e o chumbo desse conjunto de saia e blusa, a espessura é de 0,50 mm de chumbo. Então, tem uma proteção aí em dobro, né, para a região genital da pessoa que for utilizar. Então, esse conjunto ele foi desenvolvido com o objetivo de dividir o peso e proporcionar ao usuário maior conforto. Então, o avental de chumbo ele tem o mesmo objetivo aí da saia e blusa, só que o avental ele acaba pesando mais. Então, esse conjunto saia e blusa ajuda a dividir o peso, né, para aquela pessoa. É utilizado onde o profissional ele fica exposto por um tempo prolongado também, né, ou onde há a utilização do intensificador de imagem, que é o arco em C, né, aquele exame em tempo real, onde a radiação ela é maior. Então, é indicado para exames como hemodinâmicos e angiografia, tá? Então, aqui tem a foto, onde vocês podem ver o conjunto da saia, tá vendo? E da blusa. Então, tem 50 mm aí de chumbo,
justamente para oferecer uma proteção em dobro, né, às áreas aí mais sensíveis. Outro equipamento de proteção individual, né, que também é de grande importância e creio que muitos nunca ouviram falar, né, e ficam se perguntando por que dessa luva plumbífera. Ela tem também uma função especial. Essa luva plumbífera, ela é mais utilizada, né, para cirurgias e acompanhamentos, certo? Ela é fabricada em borracha, então, por ser uma luva, ela precisa ter, né, essa borracha que possui o chumbo na sua composição de 50 milímetros para que fique mais maleável, né? Então, isso vai proporcionar um movimento e conforto àquela pessoa que vai estar utilizando essa luva. É utilizado para procedimentos cirúrgicos também, proteção para acompanhantes e técnicos dos raios-x e manuseio de isótopos radioativos. Então, na sala de raio-x mesmo, no exame de raio-x, muitas crianças, quando vão fazer o exame, elas precisam, né, ter ali o seu acompanhante precisa segurar, né, alguma estrutura para que consiga ficar paradinho, consiga realizar o exame. Então, para que as mãos daquele acompanhante possa ter uma proteção, né, não ser irradiado de uma maneira sem necessidade, utiliza essa luva plumbífera, tá, para que proteja, né, as mãos desse acompanhante. E mais voltado também para manuseio de isótopos radioativos, né, na medicina nuclear, como vocês já sabem, lida com isótopos radioativos, radioisótopos que liberam radiação, né, a radioatividade. Então, como manuseia muito esses isótopos radioativos, é importante que também façam uso dessa luva para proteção a mais aí, certo? Então, aqui a gente consegue ver, né, o desenho, a figura da luva plumbífera. Uma luva que ela tem plástico na sua composição, né, para justamente ajudar, borracha, para justamente ajudar aí na movimentação, certo? Das mãos. Outro equipamento de proteção individual é o óculos plumbífero, né? Como vocês viram logo no início da disciplina, os olhos, o cristalino, também são órgãos bastante sensíveis à radiação, né, que pode levar, sim, à catarata. Então, existe esse óculos plumbífero, né, que é um óculos parecido com o que nós conhecemos, só que ele possui lentes plumbíferas, ou seja, ele possui lentes com chumbo, tá? Então, ele é bastante pesadinho. A armação em acrílico e ele é fabricado em 2 modelos. O primeiro modelo é proteção frontal, né, e proteção lateral, de 180 graus, mas esses 2 modelos têm a equivalência de chumbo de 0,50 milímetro, tá? Então, o óculos é um acessório de proteção imprescindível, mesmo que a gente não vê muito, infelizmente, tá? Mas deve ser considerado um acessório de proteção importantíssimo na área da radiologia, porque, como eu falei, a visão por sensibilidade do cristalino é uma das áreas mais afetadas pela radiação, tá? E aqui a gente consegue ver, né, o óculos plumbífero bem parecido, mas aqui a lente contém chumbo, né, tem essa proteção aqui frontal e essa proteção dos 2 lados, ó, lateral, tá? Outro tipo de equipamento de proteção individual é o protetor de gônada, tá? Ou protetor de órgãos genitais. Então, para regiões genitais utilizadas por pacientes em exames que impossibilitam o uso de outros protetores. A equivalência em chumbo de 0,50 milímetro, tá? Possui também um cinto e um fecho regulável, né, para atender a todas as pessoas. Então, é utilizado em tamanhos diferentes e este avental ele é utilizado nos raios-x de tórax e em outros exames, como, por exemplo, mamografia. Então, nos exames de mamografia e nos exames de tórax, não pode fazer o uso, no caso o paciente, do protetor de tireoide, porque vai ficar sobreposto, certo? Mas pode utilizar, né, esse protetor de gônadas de órgãos genitais nesses exames, para que proteja, né, esses órgãos tão sensíveis. Então, aqui vocês podem ver, tá vendo? Esse protetor de órgãos genitais ou protetor de gônadas, ó, onde ele é fabricado em vários tamanhos também, certo? Para criança, para adulto, tá?
Outro equipamento de proteção individual é o protetor de tireoide, como eu falei, né? Ele é fabricado também em 2 modelos, convencional e com viseira, mas os 2 modelos eles têm uma equivalência em chumbo também alta, de 0,50 milímetro, tá? E também possui um fecho em velcro ajustável na nuca. Quando é que ele é utilizado? Esse protetor de tireoide é um acessório de proteção utilizado em todos os tipos de exame, exceto para a radiografia odontológica panorâmica. Creio que muitos já ouviram falar que essa radiografia panorâmica não pode utilizar esse protetor de tireoide porque fica sobreposto, certo? Então, de novo, aqui eu coloquei que a região da tireoide é uma das partes do nosso corpo mais atingida pela radiação, né? E é o órgão mais sensível do nosso corpo. Então, aqui temos o protetor de tireoide, certo? Aqui pode vir de 2 modelos, pode vir com essa partezinha daqui, ó, e pode vir também sem essa partezinha, só com essa partezinha que também protege a tireoide, tá bom? Então, esses foram os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que devem ser, gente, sempre utilizados na rotina, tá? Em qualquer exame de imagem. Sempre tem que se atentar, principalmente ao paciente, principalmente ao acompanhante, que por necessidade tem que entrar na sala para acompanhar, para ajudar ou para acalmar, né, aquele paciente. Então, não deixe essas pessoas sem os EPIs, o equipamento de proteção. A gente sabe que muitas pessoas mesmo, não têm conhecimento da nossa área, né? E, infelizmente, alguns profissionais acabam se aproveitando disso para não oferecer, não proteger aqueles pacientes. Então, vocês precisam, desde agora, instruir amigos, familiares, a sempre quando for fazer um exame de imagem de radiologia que emite radiação, pedir o seu EPI. Isso é um direito de todos e dever do profissional, tá bom? Agora vamos partir para os equipamentos de proteção coletiva, né? Então também temos aí alguns acessórios, alguns equipamentos de proteção coletiva que vocês precisam também saber, certo? Então temos aqui o primeiro equipamento de proteção coletiva, né, que protege um público, né? É o vidro plumbífero. Então esse vidro plumbífero, vocês vão ver muito em salas de tomografia computadorizada, né, onde o profissional ele fica na sala e tem uma janela com vidro que dá para ele monitorar o paciente no tomógrafo. Então esse vidro ali tem que ser um vidro plumbífero, um vidro importado que tem espessura de 8 milímetros, onde ele contém chumbo, mas é preciso que seja parecido com o vidro comum, né, para que vocês consigam ter uma perfeita visualização, certo? Então, todo vidro ali nas salas de radiologia é um vidro plumbífero, um vidro que protege contra a radiação, certo? Outro equipamento de proteção coletiva é o visor plumbífero. Esse visor plumbífero ele é fabricado em chapa de aço, pintado, revestido com chumbo, né? E é muito utilizado em biombos também, que serve para o profissional se proteger, né? Então a moldura ela deve ser instalada na parede, ó, e o vidro pode ser removido para limpeza ou troca. Então esse vidrozinho que tem no biombo, né? Ele também contém chumbo, é um vidro plumbífero, também chamado de visor plumbífero, tá? Outro equipamento de proteção coletiva é a porta em aço. Então, a porta em chapa de aço, com batente de aço, fechadura de inox, dobradiça em ferro polido, com anéis reforçados, proteção interna em chumbo e acabamento em pintura. Então, toda a porta de qualquer sala de radiologia precisa também ser, né, chumbada, precisa ser blindada, tá? Então, vocês vão ver aí em hospitais, em clínicas, em consultórios, com o objetivo de barrar também os raios-x. Então, vocês vão notar que as portas, elas são bastante pesadas por causa do chumbo, certo? Outro equipamento de proteção coletiva é a argamassa baritada. Como vocês já sabem, todas as salas precisam ser blindadas de chumbo, não é? De acordo com a portaria, com a radioproteção.
Então, existe uma argamassa que ela é baritada, ela é composta de sulfato de bário de alto teor, areia, ligas de agregação e outros elementos minerais que é utilizado, né, para as paredes, para que o local seja totalmente blindado, certo? Outro equipamento de proteção coletiva que nós chamamos de lençol plumbífero. Então, ele é de chumbo, certo? Ele reveste as portas, paredes ou divisórias das salas de raio-x com espessura e dimensões de acordo com a necessidade do cliente. Então, é como se fosse mesmo uma divisória, certo? Que em alguns estabelecimentos tem. Então, precisa também ser de chumbo, é chamado de lençol plumbífero. Outro equipamento de proteção coletiva é o biombo curvo. Então, o biombo ele é fabricado com chumbo laminado, né? Ele tem que ter um acabamento com aço, deve ser pintado, deve ter rodízios para fácil locomoção, deve ter um visor de vidro plumbífero de 7 por 13 cm, com chumbo de espessura de 1,92. E os biombos móveis só devem ser utilizados em equipamentos transportáveis, não sendo permitidos para aparelhos fixos. Então, na UTI, né, que utiliza os equipamentos que são transportados, né, então é utilizado o biombo adequado àquele procedimento, certo? Como esse aqui, o biombo curvo, né, onde ele tem rodízios que permite assim a fácil locomoção, tá? Então, aqui a gente consegue ver a imagem dele, certo? Então, esses foram os equipamentos de proteção coletiva, né? Então, nós vimos os equipamentos de proteção individual e vimos os equipamentos de proteção coletiva, tá? Outro ponto também que eu não posso deixar de falar novamente é o caso das sinalizações. Falo e repito, todo estabelecimento que utiliza radiação ionizante precisa ter as sinalizações. Essa sinalização aqui internacional da radiação ionizante, né, conhecida no mundo todo, e esse aqui é um novo símbolo de radiação proposta pela ISO, tá vendo? Essa daqui com certeza, né, provoca muito mais medo e aflição àquelas pessoas que não entendem, né? E com certeza, se for mesmo utilizada geral, vai assustar muito mais as pessoas. Então, a questão das sinalizações é importante que esteja, né, mostrando visível. Então, as salas de raio-x, elas devem dispor de sinalização visível nas portas de acesso, precisa conter o símbolo internacional da radiação ionizante e acompanhar algumas inscrições, certo? Aqui é uma delas, atenção raio-x com o símbolo internacional da radiação, entrada proibida a pessoas não autorizadas, tá vendo? Deve ter também uma sinalização luminosa vermelha acima da porta de acesso e deve ser acompanhado do seguinte aviso: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Então, isso tem que ficar visível para todas as pessoas, certo? Porque isso tem o objetivo de quê? De proteger. Já pensou se alguma pessoa vê lá a porta, entra a porta na hora que está fazendo a exposição? Então, aquela pessoa ela vai receber aquela radiação sem necessidade, tá? Então, isso está dentro da proteção radiológica. A sinalização luminosa, ela deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que o gerador está ligado e possível exposição. Então, hoje, os equipamentos modernos, eles já têm um sistema de acionamento automático. Então, quando o profissional, ele dispara os raios-x, automaticamente, a luz vermelha do lado de fora, ela acende, certo? Alertando que está em procedimento emitindo radiação, tá? Deve ter também dentro da sala um quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica, sempre em um lugar visível, para que o paciente e os acompanhantes leiam e saibam, tá? Por exemplo, não é permitido a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Então, isso aqui é de grande importância, tá? Porque vocês vão ver situações, várias situações de pessoas que vão querer entrar 4 ou 5 pessoas, a família toda, na sala de exame. Ah, mas eu sou depois dela, ah, mas ela é minha irmã, eu também vou fazer o exame, deixa eu ficar aqui com ela. Não pode. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala, só quando for estritamente necessário e autorizado. No caso de pessoas deficientes, no caso de crianças, que precisa de um acompanhante ali para passar segurança e para ajudar no posicionamento,
tá? Somente nessa situação, certo? Acompanhante, quando houver necessidade de contenção do paciente, exija e use corretamente a vestimenta plumbífera para sua proteção durante o exame radiológico. Então, também tem essa sinalização voltada para quem? Para os acompanhantes. Então, como eu falei, aquelas pessoas que estão acompanhando, elas precisam exigir a proteção radiológica, a vestimenta, porque o paciente ele vai precisar ser exposto porque está fazendo um exame, mas o acompanhante não. Então, precisa ter o equipamento de proteção, se proteger. Então, precisa exigir. Por isso que essas sinalizações são tão importantes, para que as pessoas elas leiam e se toquem que é o direito delas, tá? Nesta sala, somente pode permanecer um paciente de cada vez. Então, é a mesma sinalização da anterior, né? Somente pode fazer o exame uma vez, né? O paciente ele precisa entrar, fazer o seu exame, depois sair e só depois chamar outro paciente. Outra sinalização também é voltada a mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez. Gente, isso aqui é rotina. Todo exame radiológico, não importa qual seja, durante a anamnese, quando o paciente ele entra, vocês precisam perguntar, no caso de mulheres, se elas estão grávidas ou se estão com suspeitas de gravidez, certo? Então, tem essa sinalização voltada para essas pessoas, né? Caso uma mulher lá entre, ela vai ler a sinalização, mas mesmo assim, não é porque tem a sinalização que vocês não precisam perguntar, precisam sim, certo? Então essa sinalização ajuda a ela mesma, quando lê, ela se tocar e ela informar ao médico ou ao técnico, né, que vai fazer o exame antes do exame, gente. É importante. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez não podem ser submetidas ao feixe de radiação. Não pode, certo? Salvo de alguma situação em especial, que aí o médico ele vai decidir, tá bom? Então aqui eu peguei mais uma foto onde mostra um setor de radiologia, tá vendo? Com a sinalização. Aqui a gente consegue ver também, ó, essa parte onde fica a luzinha, onde a luz vermelha ela vai acender, tá? Em caso de procedimento. Então aqui é um exemplo, ó, raio-x em uso, deve ficar visível para todas as pessoas verem, certo? Isso é uma proteção. As salas de raio-x odontológico extraoral também devem atender aos mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico. Então as sinalizações, tudo que nós vimos nessa disciplina também deve ser voltado ao raio-x odontológico, à área de radiologia odontológica, tá bom? E tem outro ponto para a gente fechar essa parte, é as sinalizações na área industrial. Vocês sabem que existe também a área da radiologia industrial, né, forense, e também precisam ser sinalizadas, principalmente aí na área industrial, onde a radiação ela é muito maior, é diferente da área de diagnóstico, certo? Então, as áreas restritas da instalação, elas devem estar claramente sinalizadas, certo? Em conformidade com as normas e deve seguir, tá, essas sinalizações, como por exemplo, deve ter a presença da radiação com o símbolo internacional da radiação na entrada e na saída nas áreas restritas e nos locais onde existem fontes de radiação. Segundo, deve identificar e classificar as áreas que devem estar perfeitamente visíveis na entrada e na saída das mesmas. Identificar as fontes de radiação e dos rejeitos das suas embalagens, recipientes ou blindagens. Deve também estar visível a presença do valor de taxas de dose e as datas de medição em pontos de referência significativos, próximo às fontes de radiação, nos locais de permanência e no trânsito de trabalhadores. Também deve ter a identificação das vias de circulação, a entrada e saída para as condições de trabalho e também para situações de emergência, tá? Deve estar sinalizado. Outras sinalizações: a localização de equipamentos de segurança e instrumentos de medição para radioproteção, aviso sobre a presença e identificação de contaminação e altos níveis de radiação com as datas de medição e presença de procedimentos a serem obedecidos em situações de acidentes ou de emergência e presença e identificação de sistemas de alarmes sonoros,
tá vendo? E visuais para situações de acidente ou de emergência ou para condições de trabalho envolvendo altos níveis de exposição. Então, as sinalizações da área industrial, elas têm mais mecanismos de segurança devido à quantidade, né, de radiação, de taxa de radiação que esses profissionais eles trabalham dia a dia, tá bom? Então, chegamos ao fim dessa aula de hoje, tá? Peço novamente que vocês estudem essas aulas, pois vamos fazer a nossa prova que vai englobar todos esses assuntos aqui, tá?